Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito discutido e que afeta diretamente o nosso dia a dia. Porque o Brasil, sendo um país tão grande com tantos recursos, ainda não é considerado um país desenvolvido? Essa é uma pergunta que intriga muitos, e hoje eu vou explorar profundamente os fatores que mantêm o Brasil como um país em desenvolvimento. Além disso, vou falar sobre o que o Brasil pode fazer para mudar essa situação e, quem sabe, um dia ser reconhecido como uma nação desenvolvida. Então, fica comigo até o final, porque esse vídeo vai trazer uma análise completa sobre a situação do Brasil. Primeiro, vamos relembrar o que é ser um país desenvolvido. São países que apresentam altos índices de desenvolvimento humano, (ADH), com excelente qualidade de vida, acesso universal à educação e saúde, uma economia robusta e diversificada, e instituições políticas estáveis. Eles também têm baixa desigualdade social, altos níveis de inovação e tecnologia, e oferecem uma infraestrutura eficiente para sua população. Mas, quando olhamos para o Brasil, vemos que, apesar do seu grande potencial, ainda existem muitos desafios históricos, políticos, sociais e econômicos que impedem o país de atingir esse status. Vamos começar explorando a nossa herança histórica. Desde o período colonial, o Brasil foi visto como uma colônia de exploração, destinada a fornecer matérias-primas para a metrópole. Isso gerou uma economia voltada para a exportação de recursos, como açúcar e ouro, e criou uma sociedade extremamente desigual. Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que teve uma colonização de povoamento, o Brasil não focou na construção de uma sociedade autossustentável. Essa herança ainda persiste até hoje, com uma concentração de riquezas nas mãos de uma pequena elite, o que torna muito difícil a criação de oportunidades iguais para toda a população. Além disso, nossa estrutura agrária atrasada também contribuiu para essa desigualdade. Por muito tempo, o Brasil foi marcado pela economia latifundiária, com grandes propriedades de terra concentradas nas mãos de poucos. Isso dificultou a criação de uma classe média forte e gerou grandes disparidades sociais, o que ainda é visível hoje em dia. Agora, falando da economia, o Brasil tem um dos maiores PIBs do mundo, mas, quando dividimos esse produto interno bruto pelo número de habitantes, vemos que a renda per capita ainda é baixa. Um dos problemas principais é que o Brasil tem uma economia muito dependente de commodities, como soja, minério de ferro e petróleo. Isso significa que nosso crescimento econômico está diretamente ligado às oscilações do mercado global. Se os preços dessas commodities caem, nossa economia sente o impacto. Enquanto isso, países que hoje são desenvolvidos investiram fortemente em industrialização, tecnologia e inovação, criando uma base econômica mais estável e menos dependente de recursos naturais. Outro fator que impede o Brasil de alcançar o desenvolvimento é a baixa produtividade. Em muitos setores, a produção por trabalhador no Brasil é muito menor do que em países desenvolvidos. Isso ocorre, em parte, pela falta de investimentos em tecnologia e inovação. A burocracia e os altos custos de se fazer negócios no Brasil também prejudicam a competitividade do país. Se o Brasil quiser se desenvolver, precisa investir em inovação tecnológica e melhorar o ambiente de negócios, facilitando a criação de novas empresas e incentivando a produtividade. Agora, vamos falar de política e governança. O Brasil tem uma história de instabilidade política, desde o Império, passando pela proclamação da República, a ditadura militar e os recentes impeachments. O Brasil sofre com a falta de continuidade em projetos de longo prazo. Governos mudam, e com eles, mudam também as políticas. Isso impede que o Brasil tenha uma estratégia de desenvolvimento a longo prazo. A corrupção também é um grande problema, com desvio de recursos que poderiam ser investidos em áreas essenciais. Além disso, a burocracia excessiva dificulta a implementação de políticas eficazes, seja na área econômica, educacional ou de infraestrutura. A educação é outro ponto central. Não existe país desenvolvido sem uma educação de qualidade, e, embora o Brasil tenha conseguido ampliar o acesso à educação básica nos últimos anos, a qualidade ainda deixa muito a desejar.
A falta de infraestrutura nas escolas, baixos salários para os professores e currículos desatualizados são alguns dos desafios que o sistema educacional brasileiro enfrenta. Para que o Brasil se desenvolva, ele precisa investir massivamente em educação de qualidade, desde o ensino básico até o superior. Países como a Coreia do Sul, por exemplo, apostaram na educação como o principal motor de desenvolvimento e hoje são potências tecnológicas. E falando em qualidade de vida, precisamos discutir o sistema de saúde. O SUS é um sistema público de saúde que atende milhões de brasileiros, mas sofre com falta de recursos, má gestão e superlotação. Para se tornar um país desenvolvido, o Brasil precisa garantir acesso universal a uma saúde de qualidade, o que significa mais investimentos e uma melhor gestão dos recursos. Outro ponto importante é a infraestrutura. Sem uma infraestrutura eficiente, um país não consegue crescer de forma sustentável. No Brasil, ainda temos muitos problemas com estradas mal conservadas, portos ineficientes e falta de saneamento básico em muitas áreas. Sem esses investimentos, tanto a população quanto as empresas enfrentam grandes dificuldades para se desenvolver. Se quisermos alcançar o desenvolvimento, o Brasil precisa modernizar sua infraestrutura e melhorar a logística do país. Agora, vamos falar de um dos maiores problemas do Brasil: a desigualdade social. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Isso significa que, enquanto uma pequena parcela da população vive com muito, a maioria ainda luta para ter acesso aos direitos básicos. A desigualdade impede que uma grande parte da população tenha acesso à saúde, educação e emprego de qualidade, o que, por sua vez, limita o potencial de desenvolvimento do país. Combater a desigualdade, com políticas que incentivem a inclusão social e a redistribuição de renda, é essencial para que o Brasil se desenvolva de forma sustentável. E o que o Brasil pode fazer para mudar essa realidade e se tornar um país desenvolvido? Primeiro, é necessário reformar o sistema político, reduzindo a corrupção e criando um ambiente de maior transparência e eficiência. Políticas de longo prazo precisam ser implementadas e mantidas, independentemente de mudanças no governo. Em segundo lugar, o Brasil precisa investir mais em educação e inovação. Isso significa não só aumentar o acesso à educação, mas garantir que as escolas ofereçam um ensino de qualidade que prepare os jovens para o mercado de trabalho do futuro. A inovação também é crucial. Sem tecnologia e inovação, o Brasil continuará preso a uma economia de baixa produtividade. Outro ponto importante é melhorar o ambiente de negócios, reduzir a burocracia, incentivar o empreendedorismo e criar um ambiente favorável para novos negócios é essencial para o crescimento econômico. E, finalmente, o Brasil precisa enfrentar de frente o problema da desigualdade social. Isso significa investir em políticas públicas que garantam acesso à saúde, educação e oportunidades de trabalho para todos. Só assim poderemos criar uma sociedade mais justa e próspera. Então é isso. O Brasil tem um potencial enorme, mas ainda enfrenta muitos desafios. Com as reformas certas e um planejamento de longo prazo, é possível sim que o Brasil se torne um país desenvolvido no futuro. Agora eu quero saber, na opinião de vocês, o que o Brasil precisa fazer para dar esse salto. Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos sobre economia, geopolítica e desenvolvimento. Muito obrigado por assistir e até a próxima!